nesta noite, antes de eu ler a palavra de Deus com vocês aqui, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Quando nós vamos assinar um contrato de locação, de compra e venda, um contrato, há duas partes interessadas. Amém ou não? Duas partes. Aquela que eventualmente redige todo o contrato e aquele que vai assumir aquele contrato. Não há a menor possibilidade de um contrato ele ser firmado com uma única pessoa. Não tem como. Deixe de ser um contrato. E nós temos diante do nosso Deus uma aliança antiga e uma aliança nova, que são, e eu quero usar dessa maneira hoje, como se fossem uma espécie de contratos para nós, onde o dono do contrato, o nosso Deus, redigiu este contrato usando homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Este Deus, com este contrato, ele inseriu neste contrato alguma coisa que chamou a sua atenção e a minha atenção um dia na nossa vida. Um dia nós ouvimos que ele tem um poder de curar, porque ele colocou neste contrato de que ele tem o poder de fazer isso. E nós, como partes interessadas, nós falamos, amém, Deus. Eu acredito neste poder e eu quero validar este contrato sobre a minha vida. E aí você abre a palavra de Deus e você vê lá tantas promessas de cura. Ele escreveu. Ele tem o interesse em fazer este contrato se cumprir. Amém ou não? Mas não há só o que redige. Não há só aquele que dá as informações para que seja colocado no papel o contrato. Há uma parte interessada. E eu quero que os irmãos tenham hoje na sua mente o seguinte. Eu vou te dar duas dicas de ouro para vocês. Glória a Deus por isso ou não? Há aquele que é o dono do contrato. A primeira dica. Deus. E aí ele olha para nós, ele olha lá da glória para nós e diz assim, eu preciso encontrar pessoas interessadas em validar este contrato. Aí, ó. Segunda dica aí para vocês. Você. Eu. Deus, ele tem o maior interesse em fazer a palavra dele se cumprir, mas ele quer pessoas interessadas para que esta palavra se cumpra. E nós somos esta parte interessada. Amém? Digam comigo, Deus, tu és o dono da palavra. E eu sou a parte interessada para que ela se cumpra hoje. Mais uma vez, Deus, tu és o dono da palavra. E eu sou a parte interessada para que ela se cumpra hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Estou com a Bíblia Sagrada aqui na sua versão NVI, nova versão internacional. Eu vou ler alguns versículos aqui com vocês, no nome de Jesus. Vou ler 3 versículos com vocês. 4 versículos, ó, do 41 ao 44. Vocês acharam? Marcos 12, 41 diz assim, uma palavra muito conhecida do povo de Deus. Versículo 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. E então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Versículo 43. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Você crê que essa é a palavra de Deus? Feche os seus olhos só por alguns instantes. Eu quero fazer uma oração em favor de sua vida. Senhor, a tua palavra vai ser anunciada e pregada. Fala conosco. Fala, meu Deus, com este homem, com esta mulher, com este senhor e com esta senhora, até com as crianças, meu Deus, que se fazem presentes na igreja nesta noite. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Nós não queremos ouvir voz de
homens. Nós não queremos receber instrução humana, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz, meu Deus. Nós queremos receber a sua direção para as nossas vidas. Então fala conosco, meu Deus. Não deixe ninguém sair vazio por esta porta. Não deixe ninguém sair, meu Deus amado, angustiado e angustiada. Usa a minha vida, meu Deus. Deixe teu servo, o pastor Diogo Dantas, para falar ao coração deste teu filho, para falar ao coração desta tua filha. Pai, dê o discernimento desta palavra, e que este homem e esta mulher, eles venham sair desta casa hoje alimentados pelo teu poder. É o que eu te peço, Pai de amor, em nome de Jesus. Amém. E se você crê, desocupa suas mãos da Bíblia Sagrada e dê a sua melhor salva de palmas. Oh, glória a Deus! Oh, glória! A tua palavra entra onde a presença humana não entra, meu Deus. Ela alcança onde a mão do homem não pode alcançar. E que esta mesma palavra vai e produz o resultado pelo qual o Senhor a envia em nome de Jesus. Amém, meu Deus. E quem crê, diga graças a Deus. Se assente, meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Na semana que passou agora, que nós já estamos no primeiro dia da semana, se você não sabe, é bom sempre te lembrar que domingo é o primeiro dia da semana. Amém? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Por isso a segunda-feira é a segunda-feira. Hoje, queridos, desde segunda-feira passada, nós firmamos com Deus um propósito com Deus de oração. Estávamos orando, eu, a pastora, e o Espírito de Deus, ele se movendo dentro de mim, para poder levar a igreja a esse compromisso com Deus, para poder fazer com que a igreja assumisse uma responsabilidade diante de Deus. E desde segunda-feira que passou, dia 25, à meia-noite, nós estamos num propósito de oração, que tem a duração de 40 dias. Quantos dias? Eu estava com a cabeça tão assim esses dias que eu estava falando que nós íamos começar no dia 25 e ia terminar no 4 de novembro. Pastor, você está falando a data errada. Aí num culto aqui uma irmã chegou assim para mim e falou: pastor, o senhor não está fazendo a conta certa, não. Eu falei: irmã, eu sei. Nós vamos até o dia 4 de dezembro. Se você quiser entrar nesse propósito, hoje meia-noite tem oração. Ora, querido, ora a Deus. Se esforce um pouco para fazer este esforço. Não vou dizer nem sacrifício, porque sacrifício quem fez foi Jesus. Amém ou não? Um esforço. Assuma um compromisso com Deus. E desde então o Senhor ele tem falado sobre propósitos, sobre fé, sobre uma fé viva, sobre fé morta. Deus ele tem falado sobre isso. E hoje, neste domingo, Deus ele quer te ensinar de que contrato que o Senhor redige para nós, tanto do Antigo como do Novo Testamento, existem cláusulas que são os seus versículos, amém? Aqui cada uma delas. E Deus ele tem o interesse em abençoar você e me abençoar. Mas no mínimo o Senhor ele quer que haja interesse da nossa parte. Diga comigo, no mínimo tem que haver interesse da minha parte. Tem que haver no mínimo interesse da sua parte. Tem que haver no mínimo. Lendo aqui o Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, vai ficar registrado aqui, Jesus ele vai deixar registrado para nós como que andava o cotidiano do povo de Deus. O cotidiano do povo de Deus, Jesus lá no templo, olhando o povo entrando e saindo, os ricos entrando, ofertando, colocando no altar de Deus, e Jesus olhando, observando. E de repente ele vai ver uma mulher, viúva, que vai se chegar ao local de adoração, lugar onde as pessoas elas derramavam as ofertas para Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que ela vai pegar 2 moedas. A palavra do Senhor vai dizer que ela vai pegar no grego lepra, moeda de 1 centavo, nem tem em circulação mais. Quando foi a última vez que você pegou uma moeda de 1 centavo nas suas mãos? Muito tempo. Esta mulher, ela colocou no coração dela, porque, digam comigo, no mínimo, tem que haver disposição, interesse. E ela vai se chegar lá, ela vai esperar a vez dela, querido. Ela vai lançar sobre o altar de Deus a oração dela. Jesus, imediatamente, ele vai identificar aquela adoração, é igual o culto. Meu irmão, é igual o culto.
Estamos aqui cultuando a Deus, o seu pensamento pode vaguear lá fora, o teu pensamento pode vaguear em todos os lugares. Mas quando há uma adoração, quando há no mínimo interesse, o Senhor identifica isso. Amém ou não? Eu não sei quanto a você, mas eu não tenho muitas oportunidades de estar assentado igual você ouvindo a palavra. Mas quando eu tenho a oportunidade de estar sentado e ouvir a palavra de Deus, eu faço assim, ó, vem em mim, bênção, ó. Eu tenho que ter interesse. Porque se não houver interesse, como é que o autor que redigiu o contrato, ele vai firmar aliança com você? Vou lhe dar um outro exemplo. Imagine um proprietário de um imóvel. Proprietário do quê? De uma casa. Ele vai alugar essa casa. Ele coloca uma placa, ou ele faz um anúncio. E aí, um contrato é redigido, a pessoa pega na maior alegria lá, glória a Deus, eu consegui um contrato e vou morar numa casa nova. Enfim, uma alegria. Aí vai passando o tempo. E essa pessoa, ela começa a olhar para este contrato e ela não começa a ver mais vantagens nas quais ela enxergava antes. O que mudou, queridos? O que foi mudando? Só que eu não estou agora a falar de uma casa. Agora eu estou a falar da sua aliança com Deus. Da minha aliança com Deus. Um dia, ele redigiu algo e você leu na palavra de Deus aqui. Amém? Você leu aqui, ó. Aí você leu um texto e falou, isso aqui está falando comigo, hein? Aí você começou a ler, e falou, Deus, a tua palavra está falando comigo isso aqui. Eu tenho interesse que isso aqui se cumpra na minha vida, Deus. E aí Deus, ele fez a palavra dele, que é viva, saltar das entrelinhas da Bíblia Sagrada e ganhar forma na tua vida. Amém? E você começou a ser abençoada, você começou a ser abençoado por causa disso. E o tempo vai passando. Só que nós não podemos perder o interesse pela aliança que nós assumimos com Deus. Eu lendo essa história, eu vejo nitidamente isso. As pessoas indo adorar a Deus, os ricos indo adorar a Deus, e Jesus vai identificar aqui o problema. O problema não era eles serem ricos. O problema é que eles perderam o interesse em fazer o melhor para Deus. Sabe qual que é a grande dificuldade de muitos homens e mulheres de Deus? O pior do que parar, diga assim comigo, pior do que não fazer nada, é fazer de qualquer jeito. Mais vontade aí, ó. Pior do que não fazer nada, é fazer de qualquer jeito. E esse texto, ele vai me mostrar muito claramente isso. Homens ricos vindo, eles podiam fazer melhor ou não. O texto me dá essa base para eu dizer isso para vocês. Eles poderiam fazer o melhor. Então por que eles não faziam melhor, igreja? Por quê? Eu estou ouvindo profetas dizerem aí. Diga aí. Tu é profeta de Deus, pode falar. Eles não tinham interesse mais. Sabe aquela pessoa que compra um carro novo? Cai um cisto assim no carro, assim a pessoa já... quero ver no segundo ano. Terceiro. O carro está de lama de cima e embaixo. Aí a pessoa fala, eu acho que eu tenho que mandar lavar esse carro. Só dá para ver só o para-brisa. Assim. Pior do que não fazer. Aí agora eu vou apertar você sem te abraçar. Eu não, o Espírito Santo de Deus. Os ricos, eles poderiam ir fazer melhor. E aí vai entrar uma viúva, que a palavra de Deus não é que Marcos chamava ela de pobre. Mas ele vai usar referências aqui no texto original que identifica que ela tinha possibilidades financeiras tão pequenas, que nessa versão que eu estou usando aqui, NVI, na sua transliteração para a nossa língua portuguesa, vai dizer que esta mulher, ela pegou moedinhas, ó, e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, não valia nada. Não valia nada. Mas para Jesus, naquele dia, Jesus identificou que havia um interesse no coração dela para alguma coisa. Se você não sabe disso, você vai aprender. Se você já aprendeu e esqueceu, você vai ser relembrado.
Em Apocalipse, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele caminha entre os corredores da igreja. Ele vai passando, querido, Ele vai andando, Ele vai observando nossas condutas. O mesmo Jesus que está aqui dentro do templo é o que te acompanha quando você vai para a sua casa. As pessoas, elas estão perdendo família, sabe por quê? Não é porque elas pararam de fazer as coisas, é porque elas estão fazendo de qualquer jeito. Casamentos sendo destruídos. Não é porque a pessoa simplesmente ela deixou de fazer as coisas, não, ela continua fazendo. Só que a pessoa ela não consegue identificar que está sendo feito de qualquer jeito. Meu irmão, educação de filhos, meus queridos, hoje em dia, eu não vou nem entrar, porque o propósito hoje não é falar sobre filhos e pais. Mas não tem como não dizer, não posso deixar essa bola pingando na frente do gol e não chutar ela. Hoje você vê a educação de crianças. E que os pais, não é que eles não estão fazendo, irmão. Estão fazendo. Diga aí, profeta. De qualquer jeito, querido. E aí vira a bagunça que tá. E aí você já sabe como que vai funcionar. Só que o nosso Deus, o autor e consumador da fé, Ele nos alerta aqui na palavra dEle sobre algo. Ele quer que você faça melhor as coisas. Eu não vou usar nem este termo, fazer o melhor para Deus. Eu vou inverter esta ordem aqui. Eu vou dizer da seguinte maneira para vocês que estão aqui à minha esquerda, para vocês que estão aqui ao meio, para os queridos que estão aqui à minha direita, para as pessoas que vão ouvir essa mensagem em qualquer lugar do mundo onde ela vai chegar. Deus, Ele não quer que você faça de qualquer jeito. Ele não quer, irmão. Ele usa a minha boca para falar para você, não faça de qualquer jeito. Porque se você, não, eu tenho que fazer o melhor para Deus, eu tenho que fazer o melhor para Deus, e fica só no discurso de fazer o melhor para Deus. Só que fazer o melhor para Deus é você também não fazer de qualquer jeito dentro da sua casa. Fazer o melhor para Deus é você não fazer de qualquer jeito no serviço para o Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando Jesus identifica uma mulher pobre, dando tudo, ela falando assim, Deus, olha, eu vou fazer para o Senhor, meu Deus, ela vai entregar 2 moedinhas pequeninas de cobre, e Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim, essa entendeu a essência do reino e do poder de Deus. Essa entendeu, ela poderia se omitir ou não, pelas condições, ou pela falta de condição, sim ou não? Ah, não estou com cabeça. Ah, não estou legal. Ah, eu não estou com cabeça para fazer isso. Irmão, eu posso estar sem a cabeça, vim igual uma mula sem cabeça aqui, mas eu tenho que subir e pregar a palavra. E não fazer de qualquer jeito. Então para de falar isso para Jesus, querido. Estou sem cabeça, estou sem ânimo. Você sabia que você tem um Espírito Santo que sopra aí, ó, que habita dentro de você, que te dá ânimo todo dia, que te dá força todo dia? Todo dia Ele te dá ânimo e força. Quando aquela mulher ela deposita as 2 moedinhas de cobre dela, Jesus que identifica onde há interessados, amém? Pela bênção dele, ele vai olhar para ela e mais. Pedro, João, o Mateus, o Marcos, os que estavam próximos a ele, a multidão próxima a ele. Ei, tá vendo aquela mulher ali? Não estou vendo não, Senhor, aquela ali, com as vestes mais simples. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ela não perdeu interesse pelas coisas de Deus. Um erro que muitos crentes cometem. Ah, mas minha família não está bem, meu casamento não está bem, minhas finanças não andam bem, minha vida espiritual não andam bem. Perdem o interesse pelas coisas de Deus. E começam a fazer de qualquer jeito. E não percebem, irmãos. Eles não vão notando. Eu quero ler com vocês o que Deus determinou. Deixa Marcos 12 marcado. Diga, pior do que não fazer nada é fazer de qualquer jeito. Abra a tua Bíblia Sagrada em Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. Vamos ver como que Deus estabeleceu as coisas?
Deuteronômio 17. Eu vou ler aqui. Versículo 1. Diz assim, ó. Você pode repetir comigo? Coloca aqui no monitor também, por favor. Deuteronômio 17, 1. Vamos lá, comigo, igreja. Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Gabi, põe aqui Levítico 22, 22. Olha como que o dono do contrato, quem é o dono do contrato? Quem é o dono da antiga e da nova aliança? É Deus. E quem é a parte interessada? Nós. Nós somos a parte interessada. Repetem comigo aí. Não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas purulentas ou com fluxo. Não coloquem nenhum desses animais sobre o altar do Senhor, como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Pior do que não fazer nada. Olha para a sua vida, meu irmão. Olha para o teu lar. É que nós somos muito bons em transferir culpas. Nós somos bons nisso. Nós somos bons em transferir culpas. Só que o Senhor nessa noite, Ele quer te ensinar. Só que o Senhor nessa noite, Ele quer validar bênçãos. Deste exemplo pela manhã, eu vou usar o mesmo exemplo hoje, à noite. Imagine uma pessoa que queira comprar um Fusca prata. Um Fusca. Ela mora aqui na nossa cidade. E aí, sei lá, alguém que mora lá em São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo, quer vender um Fusca prata. Mas para esse negócio acontecer, o que precisa ocorrer? Um encontro. Um quer comprar. Está aqui na nossa cidade, Itapecerica da Serra. Outro está lá no outro extremo, São Miguel Paulista. Um quer comprar, o outro quer vender, mas para ocorrer o negócio, para ser validada esta aliança, vamos assim dizer, eles precisam estarem no mesmo lugar. Eu tenho interesse em ser abençoado, e você? Deus tem um interesse em abençoar você. Tem glória a Deus aí ou não? E Ele está aqui neste lugar. Então, neste ambiente hoje tem aquele que tem um interesse em abençoar, e aqueles que estão interessados em serem abençoados. E eu quero que esta promessa ela seja validada sobre a minha vida. Quem recebe aí? Receba no teu viver no nome de Jesus. O povo de Deus, eles aprenderam isso aqui, ó. Moisés, quando escreveu aí o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Escritura, Moisés ele é de 1500 antes de Cristo. Ele vai começar a escrever, o povo está no meio do deserto, ele ensinando o povo, é assim que vai ter que ser, ó. Pior do que não fazer nada é vocês fazerem de qualquer jeito. Deus não vai receber, Deus não aceita assim. 1450 anos antes de Cristo. Qual era a data? Falou com o povo, não, pode deixar, nós não vamos fazer de qualquer jeito. Lembra quando um casal, eles dizem sim diante do altar de Deus? É tanto I love you para lá e para cá. E aí o tempo vai passando. E inevitavelmente, as pessoas vão começando a fazer de qualquer jeito. O marido não é mais o mesmo. A minha esposa não é mais a mesma. O tempo é um vilão ou uma bênção para qualquer coisa. O Espírito Santo sacode você hoje aí, para você retomar a aliança com Deus. Eu me recordo, na posição de membro da igreja, eu chegava para o pastor da igreja e dizia assim: pastor, ore por minha vida. Amém, meu irmão? Ore por minha vida, porque essa semana eu vou fazer um jejum por isso. Ore por minha vida, pastor, porque essa semana eu vou fazer um jejum pela vida do Senhor, pastor. Ore por mim. Cansei de pedir oração.
Cansei de complexo de intensidade, não de se cansar. De dizer, falar, eu vou fazer algo. Eu vou assumir um compromisso com Deus. Porque eu sei que Ele tem interesse em me abençoar. Os crentes estão se escondendo, irmãos. Os crentes estão se escondendo e cada vez se escondendo mais. Mas essa é a hora que mais Jesus precisa de você. Essa é a hora que mais Jesus precisa de mim. Nós falamos o tempo todo, Ele está voltando, meu irmão. O mundo quer colocar uma mordaça no povo de Deus, querido. O mundo quer amordaçar a igreja. Quem concorda comigo? Você não pode falar nada. Nós estamos aqui, eu estou sendo filmado aqui, ó. Dependendo do que for, eu tenho que pedir sabedoria para Deus para filtrar a palavra para poder declarar e falar. O mundo, ele vai querendo amordaçar a gente aí. O Senhor está falando conosco hoje repetidamente. Pastor, não tenho o que dizer? Não, eu tenho muito o que dizer, mas é o que o Senhor ele quer fixar no teu coração isso. Pastor, eu não vou fazer nada, a questão é fazer. E queridos, o Senhor falou lá, 1450, olha, com defeito eu não quero, eu não aceito. O povo de Israel, tá bom, Deus, nós entendemos. Malaquias 1, abra lá a sua Bíblia Sagrada. Nós vamos aí, ó, passar entre as páginas agora aí de Deuteronômio, que você está aí, ó, até o livro de Malaquias, 1000 anos de história. Dá para aprender um pouco em 1000 anos, dá ou não dá? Ou desaprender. 450 antes de Cristo agora, eu vou ler com vocês. 1000 anos passou, irmão William. Vamos ver o povo de Deus. Eu falei qual livro para vocês aí? Onde está Malaquias na Bíblia? Último livro do Antigo Testamento. Quantos anos passou? 1000 anos. De 1450 lá, Pentateuco, data aproximada, para arredondar a nossa conta aqui. Agora eu vou ler com vocês 450 antes de Cristo. Vamos ver o povo de Deus? Com defeito Deus recebe? Pior do que não fazer nada. Chega na sua casa hoje, muda a história, meu irmão. Chega no seu trabalho, não sei se você vai trabalhar amanhã ou na quarta-feira. Regaça a mão e fala, Deus, o Senhor é comigo aqui neste lugar aqui, meu Deus. A minha história vai ser outra neste lugar, Jesus, porque o Senhor vai operar na minha vida. Amém? Vamos ler aqui. Malaquias 1, versículo 6. O filho honra seu pai, o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos. A vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Versículo 7. Digam comigo, disse Deus, trazendo comida impura ao meu altar. Irmão, aqui eu não vou aplicar somente no ato de você ofertar na igreja. Quando eu estou cuidando bem da minha família, eu estou ofertando ao meu Deus também. Quando eu estou cuidando bem de minha esposa, eu estou ofertando ao meu Deus. Quando eu estou cuidando bem do rebanho de Jesus, eu estou ofertando ao meu Deus. Durante todo o Antigo Testamento, haviam algumas maneiras do povo ofertar a Deus. Eles sabiam disso. Desde um holocausto, que era uma oferta totalmente queimada a Deus, sacrifício perfeito. Jesus ele veio e foi um holocausto, sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus. O povo sabia, era pecado, era um holocausto que deveria ser feito, animal sem defeito. As pessoas queriam ter uma comunhão com Deus, era oferta de comunhão, era grãos tostados. Eles sabiam como que tinha que fazer. Era oferta pacíficas. Ana, em Samuel 1, eles entregaram a oferta pacífica, onde o ofertante ele era participante daquilo que pertencia a Deus. O exemplo recente disso aqui na nossa igreja, nós não fizemos a festividade das crianças, não foi uma bênção. Eu fui entrar na fila do algodão doce, me empurraram, irmão. Sai para lá, pastor, que eu estou esperando faz tempo. Como que eu não sou muito fã do algodão doce? Falei, tá bom, meu irmão, Deus te abençoe. Umas crianças desse tamanho assim, ó.
Olhei assim e falei, mas eu conheço você, hein? Você não é criança, não. Os brinquedos que os pequeninos ganharam, tudo que aconteceu. Oferta pacífica. Porque é do Senhor a oferta. E o povo comeu, bebeu, usufruiu da oferta. É uma oferta pacífica, um tipo de oferta que a Bíblia Sagrada ela estipulava também. O povo sabia. Só que eles cometeram um grande erro que nós não vamos cometer, porque eu tenho interesse em ser abençoado. Quem está comigo aqui na fé? Então diga a Deus, eu tenho interesse em ser abençoado. Então não perca o interesse pelas coisas de Deus. O povo de Israel sabia como que tinha que fazer. Mas eles foram perdendo interesse. E aí foi fatal. Porque eles começaram a fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito. E aí Deus está dizendo aqui para eles: vocês estão desprezando o meu altar. Como eles estavam desprezando o altar de Deus, pastor? Eu vou ler com vocês aqui para não ficar na minha palavra. Versículo de número 8. E vocês vão repetir. Leiam comigo aí. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que o atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Pastor, mas Deus ele quer muito? Não, Deus recebeu 2 moedas de uma viúva. E Deus ele quer o interesse em você. O que ele quer ver é o interesse em mim. Levítico eu li com vocês 22. Deuteronômio 17 eu li com vocês. E Deus falou, assim eu quero. Mas como que o povo estava fazendo? Como Deus não queria. E sabe o que era mais triste? E o Espírito do próprio Deus falando pela boca de Malaquias dizendo que o povo dizia, não tenho mal nenhum. Eu vou dizer para vocês que estão aqui, para vocês que vão ouvir essa mensagem, onde o Espírito Santo de Deus permitir ela chegar. Não existe evangelho fácil, irmão. Existe. Não existe evangelho sem renúncia. Ele não existe. Se alguém vier com um evangelho só de flores para você, não é o evangelho do Senhor. Porque nós sabemos que tem dias bons, tem dias ruins. Tem dias, meu irmão, que é que nem no Salmo 35, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas tem noite que parece que dura um ano, irmão. Tem ou não tem? E a gente chora, e a gente sofre. Mas nem por conta disso eu vou perder o meu interesse pelas coisas do meu Deus. Então o Espírito Santo usa a minha vida hoje, desse servo dele, o pastor Diogo Dantas, para falar para vocês que estão aqui. Não perca o interesse pelas coisas de Deus. Mas pastor, eu não parei de fazer nada. Ele falou para você 1 zilhão de vezes hoje. Pior do que não fazer nada é você fazer de qualquer jeito. O povo ouviu chicotada dos de Jeová. 450. Agora vamos já na era cristã. Bíblia Sagrada aí em suas mãos. Eu quero com vocês. O Senhor, Ele é tão poderoso nos seus feitos e nas suas obras. Você vai voltar de onde nós iniciamos a palavra do Senhor e se colocar de pé aí no seu lugar. Glória a Deus. Mas antes, você está em Marcos? Abra no Evangelho de João 2. João 2. Tem glória a Deus aí ou não? Nós temos que nos arrepender, queridos. Não é só na ceia. Não é só, eu culto de ceia na igreja, eu vou orar, vou pedir perdão para Deus. Analisa você e o Senhor, ele tem um contrato que precisa ser validado e ele quer encontrar partes interessadas. Quando essas duas partes se encontram, o contrato é validado. Amém? Ele é validado. Nós assumimos aí um compromisso de propósito de oração de 40 dias. Quando disse aqui do altar, como será que você recebeu no seu coração? Não, eu vou fazer. Não vou fazer não. Eu não sei.
Nós não podemos perder o interesse pelas coisas de Deus. João 2. Eu vou ler com vocês agora, meu irmão. Eu mostrei para vocês em 1450 a.C. Deus falou assim: eu não recebo com defeito, aleijado, coxo, cego, eu não quero. Eu li com vocês em 450, o povo fazendo do jeito que Deus não queria. Agora vamos ver Jesus ministrando, pregando a palavra do Senhor. Nós vamos estar aqui por volta do ano 28, no 28 depois de Cristo, já na era cristã. E Jesus vai estar pregando o evangelho. E olha o que vai acontecer, olha o que Jesus ele vai ver. João 2, versículo 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Versículo 15. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. E espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas dissem: tirem estas coisas daqui, parem de fazer a casa de meu pai um mercado. Olha para cá. Estamos na era cristã já aqui, ó. Deus falando desde lá de trás. Agora Jesus, o Filho de Deus, ele vai sair de Caná da Galileia. Ele havia transformado água. Ele está voltando para o templo de Jerusalém. Feliz. Todo mundo, glória a Deus, Jesus, que maravilha o milagre que o Senhor fez. Jesus está voltando. Quando ele chega na porta do templo, ele vai ver bois, ele vai ver cordeiros, ele vai ver pombos na porta do templo. Até então não havia problema, desde que o que as pessoas elas utilizavam como esses bois, cordeiros e pombos era para ofertarem a Deus. Pastor, mas era uma coisa boa. O problema era, isso é teologicamente comprovado, historicamente comprovado. Você sabe quais eram os animais que eles continuavam entregando para Deus? Os aleijados e os cegos. Hoje é domingo, você veio para o culto, você está ouvindo a palavra de Deus. Como que você vai se comportar nessa semana? E no domingo que vem nós vamos nos apresentar de novo. E assim de novo, até o dia em que o Senhor nos recolher, ou Ele vir buscar a noiva dEle. Você não pode perder o interesse pelas coisas de Deus. Quando os homens, os cambiadores ficavam lá na porta de entrada no templo, eles tinham um porquê disso. Diga qual? Facilitar a vida das pessoas. Então a pessoa que saía, sei lá de Berseba, para poder chegar até a cidade de Jerusalém, era uma caminhada. Então ela pensava assim: eu não preciso pegar o meu cordeiro perfeito aqui, meu rebanho, e andar por quilômetros, dezenas de quilômetros ou até centenas, e chegar até Jerusalém. Eu não preciso, porque lá na porta do templo vai ter, eu compro lá e entrego lá. Só que a grande questão é que aqueles que estavam na porta do templo não eram os que o Senhor queria receber. Era facilidade. Toma cuidado, meu irmão. Nós vivemos uma época, eu sei o que eu estou te falando. Eu não comecei a pastorear semana passada. Eu sei o que eu estou te falando. Estamos vivendo uma época onde as pessoas elas querem facilitar ao máximo para as pessoas. Ao máximo. Igrejas mimando as pessoas ao extremo, querido. Mimando ao extremo. De buscar desde o estacionamento. Tem que honrar mesmo, glória a Deus. Ser cuidador é bênção, amém? Mas às vezes já tem igreja que se bobear, vai tirar do carro a pessoa assim, carregar no colo. Tá vindo pro culto? Não anda, não gasta o seu sapato não, eu vou te levar no colo até a igreja. Não existe evangelho de facilidades. Pastor, se não existe evangelho de facilidades, eu não quero o evangelho. Se você não quer as boas novas, você que não quer o dono das boas novas. E eu vou falar para vocês, sem o dono das boas novas, não tem como nós entrarmos nos céus. Eu quero encerrar hoje dizendo, amada igreja, Jesus botou todo mundo para correr. Ai, a casa de meu pai não é um comércio, é casa de oração. Amém?
Eu quero pessoas interessadas. O meu pai quer pessoas interessadas. Colocando com defeito, ele não vai receber, ele não quer. E o versículo de número 17, nós vamos ler e encerrar. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá, me devora. Amém. Nós iremos orar, igreja. E você vai chegar agora diante de Deus e você vai olhar para você. Você vai chegar diante de Deus e vai dizer: peraí, Deus, por quais coisas eu tenho me interessado mais? Deus, o que me interessa mais? Será que eu perdi o interesse por suas coisas, Deus? Eu não posso, Senhor. Porque quando nós perdemos o interesse pelas coisas de Deus, inevitavelmente nós não deixaremos de fazer, mas nós faremos de qualquer jeito. Vamos orar, igreja. Vamos clamar ao Senhor. Pastor, mas e a viúva lá de Marcos 12 que o pastor leu? Jesus falou dela e eu estou falando dela hoje de novo. De que naquele dia ela entregou mais do que todo mundo, querido. Naquele dia Jesus falou assim: ela entregou mais do que todos os ricos, porque os ricos entregavam o que sobravam. Era de qualquer jeito, na cabeça deles não tem problema, vamos fazer o que dá. Mas para aquela mulher ela deu todo o sustento dela para o Senhor. E hoje nós estamos falando dela aqui porque houve um interesse daquela mulher em honrar o Senhor. Vamos orar, igreja. Feche os seus olhos.